Da Líder FM 98,7, estou aqui com a Fabiana Thomas, terapeuta familiar, nesta manhã aqui na Líder FM, numa entrevista, num bate-papo que a recebo com muita satisfação mais uma vez. Obrigada. Grande contar com a tua presença e nós procuramos estudar várias áreas aqui, aonde hoje você atua como terapeuta familiar. Sim. Eu busquei a terapia como ajuda profissional, pessoal de mim, para poder organizar a estrutura do meu casamento, não estava nada legal. E aí foi onde eu encontrei o Corpo Explica, analista corporal, foi onde uma profissional, uma grande amiga minha me atendeu, e eu fiquei sabendo como que eu funcionava. Eu nem sabia dessa palavra, você funciona de um jeito. Assim como os equipamentos eletrônicos, eles têm manual, a gente também tem um manual do nosso corpo. Então, Cada o teu pessoa corpo, um é diferente do outro. Sim, o teu corpo explica como que tua mente funciona. E nós temos 5 traços de caráter no nosso corpo, Que é o primeiro é o criativo, o segundo é o comunicador, o terceiro é o negociador, o planejador e o executor. Então nós temos 5. Então assim, cada pessoa ela tem os picos. De traço, uns são maiores, outros menores, mas você pode ter até 3 maiores, de picos elevados, que é como você funciona, como a sua mente te controla, Então, se você for uma pessoa saudável, você vai se comportar de um jeito. Se você for uma pessoa doente dentro desses traços, você vai se comportar de outro jeito. E como que acontece isso? Acontece lá na organização e o ambiente que você foi criado. E isso vai te manipular a se tornar essa pessoa que você é hoje. Então, a nossa mente ela precisa estar o quê? Saudável. Então, a gente tem que estar em constante busca de aprendizado para poder se tornar pessoa saudável. No meu caso, eu era doente, emocionalmente. Tinha muita dependência emocional, tinha muita fatura emocional com pessoas. Então, a gente precisa resolver o nosso relacional, o nosso financeiro, o nosso corpo e saúde. Então, a terapia me ensinou tudo isso e hoje eu tenho um casamento saudável, graças a Deus, primeiramente. Ajudou muito, então, esse estudo, todo esse conhecimento. E aí a gente vivia nos conflitos lá na minha casa e hoje não, hoje tá tudo tranquilo, hoje a gente tá conseguindo esses 3 pilares que é do relacional, financeiro, corpo e saúde, a gente tá alavancando nossa vida. É muito bom. Que maravilha. É importante, a gente se conhecer. E através desse curso você conseguiu esse aprofundamento, porque a nossa vida, como você falou, todos somos diferentes. É importante cada um procurar entender o outro, para que as coisas possam dar certo. Entender e respeitar. Porque uma das coisas que eu aprendi na terapia, que fez todo sentido na minha vida, foi um divisor de águas, é você respeitar o outro e você ter misericórdia do outro. Por quê? Porque eu tive uma infância diferente da sua, Por exemplo, a minha infância, eu fui criada separada de pais, Eu convivi com a minha mãe e com meus irmãos. Então a minha figura paterna foi os meus irmãos. E eu tinha somente a minha mãe separada de pai, então a minha mãe era costureira, ela tinha que fazer dinheiro para dar comida pra gente. Então, isso acarreta o quê? Na terapia eu entendi como a gente passa por abandonos, rejeição, e eu passei por isso na minha infância. Aí vai existir lares onde essas crianças elas são bem vistas, são protegidas, são acolhidas, Então há lares diferentes, o meu foi diferente, Então isso acarretou em o quê? Raízes profundas. Reflete na vida da criança. E que me trouxe para a vida adulta, como eu te falei, a não saudável, Nós tem a mente saudável e a mente doente, E aí nisso, as pessoas, existe um tabu, no qual eu quero falar aqui agora. O tabu é o seguinte, se você for na psicóloga, você é doido. Se você buscar ajuda na terapia é porque você é doido. Não é isso, gente. Quebra esse tabu. Se o teu físico tá doente, o teu emocional já adoeceu faz tempo. Entendeu? Então, assim, tudo reflete no nosso físico. As nossas emoções vão refletir no físico. Câncer, qualquer tipo de doença. Acaba tudo começou
no emocional. Tudo começou no emocional. Eu já conheci casos de pessoas que foi curada do câncer através da terapia. Dessa terapia mais profunda, que é onde a gente busca as raízes da infância. Então, no meu consultório, quando eu vou atender as pessoas, a primeira coisa que eu faço é trabalhar a criança interior dessa pessoa. Precisa trabalhar a criança interior dela. Não é só trabalhar como que você vai lidar hoje, né? O que você vai ter que fazer hoje. Não adianta, não vai resolver. Tem que resolver da raiz do problema. Tem que resolver lá na infância. O problema em si, né? Sim. Aí a gente basicamente a psicanálise, né? A gente resolve a vida da pessoa lá atrás e vai mostrar pra ela por que ela passa por tudo isso. Por que tudo isso de ruim se repete na vida dela e ela não consegue sair disso, das situações que ela está. Então a gente vai mais basicamente na psicanálise, vai lá atrás, vai lá, ressignifica, né, tudo, porque a gente desconstrói e constrói de novo, que é as crenças. As crenças limitantes é basicamente o que atrapalha o ser de viver, é as crenças limitantes que são colocadas na mente da pessoa e a pessoa acredita naquilo. Eu atendo pessoas que se sentem incapazes, que são inseguras demais, assim também como eu fui. Eu tive que tratar tudo isso em mim. Isso hoje, é uma crença que limita a pessoa. E hoje, pra você mim, não ter autoconfiança. Sim, eu não acreditava em mim, Maurinho. Eu não acreditava em mim. Quando eu comecei a estudar, eu tive muita dificuldade na hora de atender pessoas, porque eu travava. Eu achava que eu não era capaz de fazer isso que eu faço hoje. E hoje eu faço com muita gratificação. É muito gratificante para mim quando eu recebo alguém que chega ali chorando, que chega ali doente, e eu vou tratar as emoções dessa pessoa e mostrar para ela o caráter dela e mostrar para ela os recursos, o poder. Nós temos superpoderes dentro de nós. Nós temos superpoderes. Você tá tendo a noção disso? Sim. Então todo ser humano tem superpoder dentro dele. Ele vem com as dores, dos traços de caráter, porque foi formado de acordo com o seu ambiente, sua amenização. E ele pode descobrir que ele tem superpoder dentro dele para poder fazer qualquer coisa que ele quiser na vida. Eu sou cristã, terapeuta cristã, eu uso a Bíblia, eu uso a palavra de Deus também, eu quero enfatizar muito isso também, porque eu fui muito criticada quando eu comecei a estudar. Eu fui muito criticada, eu fui rejeitada mesmo pelas pessoas ali que que eu achava que ia dar apoio pra mim, mas não deu. E adoeci também. Fiquei doente também. Por quê? Por causa da rejeição. A rejeição mata. Sim. Ela mata. Se você não souber lidar com ela te leva pra depressão. Com certeza. E você se torna uma pessoa depressiva, porque lembra do que eu falei? Relacional, problemas, são os 3 pilares. Problemas relacionais que a gente tem que resolver, financeiro, corpo e saúde, está tudo ligado. Então eu tinha muita dificuldade nos problemas das relações, né? Eu tinha muitas faturas emocionais. Eu achava assim, que se tu fizesse alguma coisa pra mim, eu ia ficar te devendo a vida toda. O saudável não faz isso. O saudável, ele chega pra ti e fala assim, meu amigo, eu vou te dar esse objeto aqui, toma, mas você não me deve nada. Tchau, pode ir, você não me deve nada. E aí você, se tiver dependência emocional, você vai achar que você me deve, você vai querer fazer tudo por mim porque eu te dei um objeto, alguma coisa, eu fiz algo por você. Não, a pessoa saudável, ela diz, você não me deve nada, só segue a sua vida, eu quero ver você crescer, eu quero ver você prosperar, eu quero ver você conseguir tudo na vida que você tem capacidade para isso. E você não me deve nada. E eu achava que eu devia. Se uma amiga fizesse alguma coisa pra mim, eu achava que eu devia a ela a vida toda, eu tinha que fazer tudo pra agradar ela. E aí a gente trabalha a questão do abandono e da rejeição, que são os mais fortes. Hoje acho que abandono, né, rejeição são coisas assim que muitas pessoas infelizmente enfrentam, vivem, né, isso aí, porque a gente percebe hoje, quando você falou de relacionamentos, né, infelizmente há muitos casais que se separam, né? Porque não se conhecem. Porque não se conhecem. Eles estão certos, eles estão com a pessoa certa, só agindo de forma errada com a pessoa. Só agindo de forma errada porque não se conhecem. E quem sofre sempre são os filhos. Os filhos sofrem, é o que mais acontece. O que mais sofre, né? O abandono foi no meu caso, meus pais separou e eu sofri abandono e rejeição. Porque eu não tinha colo. E outra coisa, a terapia era maravilhosa. No meio do caminho, eu descobri que eu estava casada com meu pai. Eu estava casada com meu pai. O que acontece?
o que acontece emocionalmente? Uhum. Com meu marido, é claro, mas casada com meu pai aqui na cabeça. Uhum. O que eu achava? Que o meu marido era o responsável. Tudo aquilo que meu pai não me deu, eu cobrava dele conscientemente. E aí, de forma assim... Então, se qualquer coisa que ele fizesse ali comigo, eu ia jogar na cara dele, eu ia cobrar dele. Então, assim, eu não tive presença paterna. Eu não recebi colo, eu não recebi carinho. Na minha adolescência, o que eu fui procurar? Um pai, uns namorados. É isso que acontece, tá, gente? Na terapia, se você não sabe disso, essas meninas, essas adolescentes que engravidam muito cedo, sabe o que elas estão procurando? O pai. Pode ir lá na relação delas, familiar, elas não tiveram um pai presente. Lá em casa eu falo com meu marido, dê colo pra essas meninas, leva essas meninas pra tomar sorvete, leva essas meninas pra praça, anda de mão dadas com elas, beija, abraça muito, porque ela não vai ter essa falta e vai procurar namorado cedo. Sim. E foi isso que aconteceu comigo. E acontece com várias. Com muitas e muitas pessoas que a gente conhece, sabe, né? E aí você não resolve esse problema relacional aqui com a sua figura paterna e você casa. E aí você começa a cobrar aquilo que teu pai não te deu no seu marido. E é onde o trem desanda. E é isso que acontece. Então eu descobri, né, que eu tinha essa falta. Aí eu precisei fazer o quê? Perdoar. Liberar perdão pro meu pai. Porque eu achava que eu amava ele demais, mas na verdade tinha uma raiva guardada ali dentro. Porque eu não cresci com ele, com meu pai, não tive esse amor. Então, no lugar do meu pai ficou um irmão que era muito rude, onde me batia demais. E aí o que acontece? Essas mulheres que apanham muito cedo em casa, elas vão querer se vingar de alguma forma. Então, quando no meu relacionamento com meu esposo a gente brigava muito, ele refletiu um pouco e a gente acaba atraindo, tá? Você atrai aquilo que você teve lá na sua infância. E aí você acaba atraindo. E eu atraí praticamente, foi o que aconteceu. Mas na terapia eu consegui ressignificar tudo isso, consegui liberar perdão. E hoje eu não cobro mais essa fatura emocional do meu pai, do meu esposo. Hoje o meu esposo, ele é meu esposo. Aí eu me comportava como criança. A menina mimada. A menina que não recebeu colo, que não recebeu carinho, cobrava do esposo. Você tá me entendendo? Sim. Tá fazendo... Aquela carência, né? Sim, a carência, né? E aí muito imatura, muito infantil. E aí, por causa dessa infantilidade, o nosso casamento, ele era pra estar 4 vezes mais acelerado, ele se acelerou. Por quê? Porque eu fiquei no lugar de criança e eu tinha muitas crenças, muito medo, e a gente não cresceu muito. Porque quando a gente casou, mas meu esposo, a gente cresceu muito rápido trabalhando nós dois juntos. Aí quando veio a minha primeira filha, eu também estava no lugar de criança. E aí eu cobrei essa fatura emocional dele, ele tinha que cuidar de mim e da minha filha. E aí eu fiquei 12 anos fora da pista de trabalho. E aí agora, depois de 12 anos, é que eu voltei pra pista e a gente já tá acelerando, entendeu? Por quê? Porque eu tirei as crenças que eu tinha guardada, as mágoas que eu tinha, eu liberei, eu perdoei. E agora eu resolvi o quê? Ser adulta, saudável. Porque eu era um infantil, né? E aí agora eu resolvi ser adulta saudável, eu tomei o meu espaço, meu marido dá no espaço dele, eu não invado o espaço dele, o papel dele é de provedor. E aí o meu papel é de esposa, é de acolhedora, né? De estar do lado dele, mas sem interferir um dos papéis do outro, né? Que é isso que acontece. Quando eu estava no lugar de criança, ele tinha que cuidar de uma mulher que era criança. Então atrapalhava tudo o nosso relacionamento, porque estava tudo fora do lugar. E aí agora, com tudo no seu quadradinho, a gente está evoluindo como casal, como esposo, como esposa, e as nossas filhas também estão no lugar dela. Então isso é importante a gente saber de tudo. Uma sincronia, né? Tudo evolui, tá harmonizado, tudo cresce, né? Tá você equilibrado, prospera, né? Você prospera, consegue. Sim. E sem falar que eu gosto muito de falar da minha vida. Em todo lugar que eu vou, quando eu dou palestra, eu gosto de contar a minha história. Como um exemplo. Porque a minha história vale muito. A
a tua história vale muito. A gente Sim. tem pessoas que têm esse medo de se expor, de contar. Não, eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque se alguém estiver me ouvindo, olha, eu passei por isso. Olha o que ela tá falando, parece comigo. Aí a pessoa vai se libertando também, entendeu? Sim. Então eu gosto de contar a minha história. Às vezes meu marido fica assim, tu fica falando da tua vida e tal. Não, mas se eu não abrir minha boca, como é que a pessoa vai me conhecer? Como é que ela vai saber quem é a Fabiana? O que a Fabiana passou? Qual foi as dores da Fabiana, os traumas dela? Sim. E o que fez a Fabiana estar aqui hoje? Verdade. Um dia atrás, muito atrás, quando eu comecei a estudar, eu me vi aqui nessa rádio, falando dos traços de caráter. Foi, mas eu fui embargada. Não vai, é perigoso, você vai falar de coisas lá que Então eu não vim e hoje eu tô aqui. Parabéns. Entendeu? E hoje eu tô aqui, conheci o Tirese e a Andressa, né? Andressa. Conheci eles e a primeira coisa que ele falou pra mim, eu vou te levar na arte. Então eu falei assim, bora? Maravilha, um abraço aí, doutor Tirese, aí, doutora Andressa, aí, ó. Valeu, ó, que maravilha, né? Eles estão realizando hoje algo que lá atrás eu quis correr atrás, mas fui embargada. Por causa do medo, colocaram medo em mim, eu não vim. Hoje eu tô aqui. Enfrente seus medos, gente. Enfrente seus medos. Aí, superar tudo isso. Quão importante é quando você tem alguém próximo do lado ali que torce junto com você por aquilo que você deseja, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Quem é as pessoas que você está convivendo? Eu mudei todo o meu ambiente de amizade. Eu mudei tudo na minha vida. Até isso, eu mudei tudo. Então, assim, hoje eu tô encostando em pessoas, né? Me chegando a pessoas. É assim, a energia do corpo, ela começa a atrair. São vibrações, né? E a vida começa a te entregar tudo aquilo que tu quer. Só que quando tu tá doente, tu não consegue, tu não vai, tu fica travado, não vai. E aí quando você se libera, vai se libertando, vai perdoando, né? Vai entregando para Deus e vai confiando, aí a vida começa a te entregar, porque a vida é justa, ela só tá te esperando. E ela começa a te entregar o que é teu, porque é assim, a Bíblia fala em Gênesis 1:26, domina o homem sobre os peixes, sobre a terra, sobre tudo que há, mas ele não manda o homem dominar o outro. Lá, tá escrito assim. Então, isso aqui que nós temos estava pronto, certo? Casas, carros, isso aí foi o homem que construiu. Mas a terra, o mar, tudo estava pronto. Ele já deixou tudo prontinho pra gente. Só que a gente faz o quê? Se vitimiza. Quer que o outro faça. Espera que o outro faça. E aí não se conhece, faz de coitadinho, se vitimiza e não corre atrás do que você tem capacidade de correr. Então, assim, antes eu tinha muito medo de falar. Eu tinha medo de microfone. Por quê? Porque eu tinha necessidade de aprovação, né? Porque a maldita da rejeição estava ali grudada em mim. E hoje não. Hoje eu não ligo mais se a pessoa for me criticar. Eu já sei, eu já conheço ela, o corpo dela, eu só vou olhar pra ela. Gente, eu não sou vidente não, tá? É porque eu estudei, né? Então, assim, não tem como não analisar a pessoa. Então, assim, cada um entrega o que tem, dá o que tem. Se a pessoa tá me criticando hoje, eu vou olhar pra ela, vou analisar como é que tá a vida dessa pessoa. O que essa pessoa tem, né? Ela tá num lugar grande, ela tem... Como é que tá o palácio dela? Pra ela tá falando de mim. Então, assim, é sobre ela, não é sobre mim. Tudo que se a pessoa chegar pra te criticar, você pode entender que é sobre a visão daquela pessoa. Eu tenho uma visão, eu tenho uma formação que eu vim lá atrás, sofrida. Eu tenho uma visão de mundo, você tem outra visão de mundo. Então a gente tem que saber lidar com as críticas e tem que saber também lidar com os elogios também. Eles têm que ser neutros, os dois. A crítica e o elogio tem que ter o mesmo sabor, o mesmo gostinho, entendeu? Que daí você não se sabota. Interessante isso aí, né? As críticas, as autocríticas, né? Então tudo isso aí, elas quando se tornam uma autocrítica, às vezes com uma forma de ajudar, ela é benéfica, né? Quando você fala de algum profissional, de uma empresa, de uma pessoa. Mas tem que saber como que você mas, assim, trata isso. Eu tô falando aqui de vida pessoal, né? Sim. Por exemplo, eu fui bastante criticada quando eu comecei a estudar o desenvolvimento humano. Eles estavam falando da minha pessoa, né? Como pessoa. E eu não sabia me lidar com as críticas. Eu ficava lá trancada, eu não queria mais existir, eu não queria fazer mais nada. Eu, entrava numa paranoia, num pânico,
que eu não queria mais existir, era como se eu estivesse ali entrando numa Mas aí depressão. chegou num momento que você superou isso aí. Você disse, não, eu sou mais eu. Sim, eu superei. Eu superei, então a gente está falando de crítica pessoal. Eu entendi a observação que você fez, tá tudo certo. Mas assim, eu travava. Entendeu? Então, quantas pessoas hoje em dia têm medo de fazer alguma coisa porque recebe a crítica e ela para, ela não continua. Porque ela depende emocionalmente do que aquela pessoa vai falar pra ela. Ela tem que fazer, ela tem que agradar aquela pessoa. Tá entendendo? Então é diferente. Assim. Era isso que acontecia comigo. Eu tinha que agradar aquele grupo de pessoas. Pra mim agradar eles, eu tinha que ser manipulada do modo deles. E aí foi onde eu chutei o balde. Eu falei, eu não quero mais isso pra mim, eu vou enfrentar. Adoeci, fiquei de cama, mas eu superei e hoje eu sei lidar com esse tipo de crítica. Então, se vir alguém de um determinado grupo e vai falar mal de mim, eu sei como lidar com isso. Bom, Fabiana Thomas, e hoje assim, você trabalha atualmente com toda esse seu conhecimento aqui no Salmos Diagnóstico Laboratório e também em outro local? Não, as pessoas que nos ouvem nesse momento querem falar contigo, querem procurar, querem uma ajuda, alguma coisa assim. Vocês podem procurar a Clínica Salmos, que as meninas lá da recepção vai agendar vocês com todo amor, com todo carinho. Vocês vão ser bem recebidos lá. E na parte da tarde também. Todos os dias? A minha agenda está sendo de segunda a sexta, né, das 14 horas até as 18. E aí você pode estar agendando lá o seu horário na Clínica Salmos, que eu vou te atender geralmente na parte da tarde. Beleza, então está aí a Fabiana Thomas, né? Salmos Diagnóstico Laboratório, fica na avenida, ali bem ao lado do Clube de Mães. Mais uma vez, estender um grande abraço aí para o meu amigo Dr. Tirésio, Andressa, né? Toda a equipe de profissionais lá, com certeza, nos ouvindo aí, acompanhando o nosso trabalho. E está aí então essa pessoa maravilhosa aí que estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, a Fabiana Thomas aí, então, e a gente acaba refletindo também diante desse bate-papo, conversa, porque a nossa vida é assim, né? Sim, tem muitas coisas que a gente não sabe, tem muitas coisas que a gente não sabe, a gente começa a pensar, e procurar melhorar, né? E nada mais importante do que procurar uma ajuda assim com uma profissional que tenha um conhecimento profundo, que nem você, né? Então, as pessoas que enfrentam qualquer tipo de problema relacionado ao assunto que estamos abordando aí, podem procurar então a Fabiana Thomas ali no Salmos Diagnóstico Laboratório. E hoje assim, o que você já atendeu muitas famílias, pessoas com certeza assim, como é que você vê isso aí hoje? Sem dúvida, há uma evolução, Sim, a mudança, ela é questão de escolha também, né? Questão de escolha. É questão de escolha, né? Então, tudo é baseado nas escolhas, consciente ou inconsciente. E a maioria das pessoas, elas vivem num piloto automático. Elas vão tomar um copo de água, nem no momento que elas vão beber água, elas sentem que estão bebendo aquela água. A pessoa vai tomar um banho, ela não sente que está tomando banho. Ela vai comer também, ela não sente a comida. Então elas vivem no piloto automático, né? E hoje é o que eu mais prezo. Eu vou beber uma água, eu vou sentir o sabor da água. Ah, mas a água tem sabor? Tem sim. Começa a beber a água, degustar a água, sentir a água. Pra você ver se ela não tem sabor. Ela tem sabor. Então assim, você vai comer, você vai degustar aquela comida. Então para. Os alimentos, né? Hoje não corre, parece que tem aquela coisa. Para um pouco. Rápido, né? Dá aquela atenção pro teu corpo nesse momento. Né? Você presta atenção no que você está fazendo. Aí você vive no piloto automático, às vezes você faz até coisa que não deveria fazer, né? Fala coisa que não deveria falar. Porque vive no piloto automático. Então assim, tudo é questão de escolha. Então você precisa escolher ser prioridade para você. Foi o que eu fiz. Hoje eu sou prioridade na minha vida. Se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar da minha família? Verdade. Já parou para pensar? Aí uma mãe adoece numa casa. Por quê? Porque essa mulher vive inconstante no piloto, com certeza. Ela não se cuida, ela não se prioriza, ela não tira um tempo para ela, para arrumar a unha, para arrumar o cabelo, para ir no salão, para tomar um chá com as amigas, para conversar, colocar conversas em dias ou conversar bobeira mesmo, não tem problema, tá tudo certo.
E aí, mas aí não, é só trabalho. Aí eu durmo de noite, eu não dia trabalho, eu não olho pro meu filho, eu não vejo uma tarefinha que ele traz da escola. Olha, mamãe, que eu fiz pra você, ai que lindo, amor, beijo. Não, então as pessoas vivem no automático. Eu tô falando do que eu fazia, tá? Eu tô ao contrário, né? Minha filha trazia uma tarefinha da escola, só olhava assim, virava as costas. Então hoje não. Hoje eu paro um pouco, tem que parar, tem que ter atenção, porque a criança ela fica prestando atenção. Então você vai, né, repetir o que fizeram com você lá atrás, com seus filhos. Se você não parar, né, não analisar isso daí, você vai só repetir padrões, o ciclo ele continua, né? A Bíblia fala das maldições hereditárias, é isso. O ciclo ele vai se repetindo, Então se eu digo uma mãe muito rígida, eu vou ser muito rígida com a minha filha. Aí a minha filha vai ser muito rígida com a filha dela e vai. Alguém precisa quebrar o ciclo, né? Eu falo, eu quebrei tanto esse ciclo aí de criação de filhos como do divórcio. Porque o divórcio, ele andou perto de mim assim, ó, ele abraçou assim, bora divorciar. E aí eu falei, eu vou quebrar esse ciclo da maldição. Quebrei. Quebrou. Não aceito isso na minha vida. Não. Tá tudo maravilhoso. Tá sim, tudo normal, está crescendo. Mas você me fez uma pergunta, eu acho que eu fugi da pergunta. Não. Hoje, como eu vejo as pessoas que chegam até a mim, né? Aí eu falei da escolha. Então, a pessoa vai lá. Eu converso com ela, eu escuto essa pessoa, eu faço a análise da vida dela, entrego o diagnóstico para ela. Aí ela que vai escolher se ela vai seguir ou não. Esses dias atrás eu atendi uma pessoa, ela desistiu. Porque eu passo tarefas. Tem que seguir um passo a passo. É a escolha dela, olha, se você for por esse caminho aqui, vai dar certo. Mas e o medo que a pessoa tem, e a dependência emocional que ela tem, e as faturas emocionais que estão ali atreladas a elas, ela tem medo, né, de quebrar esse ciclo. E aí ela fica aqui no mesmo lugar, não vai sair dali. Outras, vai. Eu mesmo, eu recebi tanta tarefa na minha vida, que eu travava ali na hora, aí eu falava assim, eu vou desistir desse negócio, esse negócio não é pra mim não. Esse negócio de terapia não, eu vou desistir desse trem. Aí, quando tudo voltava ao normal, eu falava, aí o negócio me chamava, Fabiana, você tem que ir, você não pode parar, você tem que ir, você tem que salvar pessoas, você tem que ajudar pessoas. Aí eu voltava. Aí então assim, foi aos trancos e aos barrancos, mas eu não desisti. Hoje eu me sinto mais forte, né? Então assim, a pessoa, ela que escolhe o caminho que ela vai traçar. Se ela vai ficar ali, naquele mundinho dela, mas depois do medo, se ela conseguir ultrapassar o medo, ela nem imagina o que tem esperando ela. Tudo vai melhorar. Nossa, não, eu sou uma pessoa que eu tô falando do que eu vivi. Toda vez que eu travava diante de um medo, e aí eu dava aquele tempo, né, pra mim, aí depois eu recomeçava. E aí depois que eu venci aquele medo, o que tava me esperando lá depois do medo era, eu falava assim, não, se eu soubesse que isso aqui tava me esperando, eu tinha vencido esse medo mais rápido. Entendeu? São várias questões, são várias coisas, né, que a gente enfrenta. Fabiana, chega nos instantes finais aí do nosso programa. Eu quero agradecer profundamente a tua vinda aqui e eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo, acompanhando também pelo Instagram, estão gostando, porque realmente é um assunto que dificilmente alguém não enfrenta, seja com os pais, seja com o esposo, esposa, com os filhos, enfim. E que deve ser dado uma grande importância, uma atenção, né? Saúde mental, né? Saúde mental, saúde física, enfim, emocional, tudo isso que você falou aqui. Espiritual também, espiritual, né? Espiritual muito tem a importante, ver. Né? Estar conectado com Deus, procurar sempre fazer o melhor. Então isso aí tudo é muito importante. Acredito que todos tenham gostado e eu fico muito feliz quando profissionais, quando pessoas vêm aqui até o rádio, porque é o nosso papel. Eu como radialista, jornalista, enfim, é o pouco de muito que nós deveríamos fazer, estamos fazendo, contribuindo através desse bate-papo aqui, alertando as pessoas, chamando a atenção e esclarecendo. Então, me sinto
lisonjeado pela sua presença. Eu também, demais. E em outra oportunidade, quem sabe estaremos aí novamente falando, abordando, e deixo aqui o espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer por esse momento, né? Eu ter essa conversa aqui. Eu voltei lá atrás, quando eu queria estar aqui, eu não pude estar, porque eu escutei pessoas medrosas. Então, aí hoje eu tô ultrapassando, né? Então, eu quero dizer que eu não me arrependo de ter buscado ajuda profissional, de ter entrado para esse mundo, para esse universo, que é o conhecimento humano, que nós somos pessoas extraordinárias, com poderes sobrenaturais, que a gente tem, que Deus deu para nós, só que muitas pessoas não sabem disso. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez por mim. Com certeza, Deus é em primeiro lugar. Eu não preciso o tempo todo estar provando Deus, porque tem gente que fala assim, você não fala em Deus e tal, aquela coisa. Não, eu não preciso estar provando o tempo todo Deus, não, porque Ele vive, Ele habita em mim. Nas coisas que eu tenho, nas coisas que Ele me deu, então assim, é gratificante. Conhecer esse Deus de verdade, né? Porque o Deus que eu conhecia, Ele era um Deus que ele castigava, Ele era mau. E hoje não, hoje eu conheço um Deus que é libertador, Ele existe, esse Deus libertador existe. Então, se não fosse Ele, eu não estaria aqui, né? Primeiramente a Deus. E as pessoas que me ajudaram também, que me impulsionaram, vai lá que você consegue, porque você é capaz. Então é isso, você também é capaz. Eu quero dizer pra você que você é capaz, que você tem superpoderes dentro de você. Você só precisa conhecê-los e buscar mais conhecimento, mais ajuda profissional para você se conhecer, saber como que você funciona e ter uma vida mais leve, é só isso. Ter uma vida leve, igual eu tenho hoje, né? Eu tenho uma vida sem peso, sem pesos emocionais, não carrego mais pessoas nos meus ombros que eu carregava muito também. E meu casamento hoje está em dias, em relação com as minhas filhas. Então, assim, é ter uma vida leve, ter uma vida que Deus realmente quer para você. Maravilha. Bacana. Obrigadão. Eu agradeço. Sucesso para a família, seu esposo, suas filhas. Estamos aí, precisando, é só chamar. Salvos Diagnóstico Laboratório. Grande abraço, doutor Tirésio Andressa. Fica na avenida ao lado do Clube de Mães, onde